Oi, gente, boa noite. Esse é mais um episódio do PharmaCast, o podcast de farmácia da Fundação Hermínio Ometo. Eu sou o Felipe, estudante de farmácia da FHO, e hoje a gente traz um episódio a respeito do combate do uso irracional de medicamentos. Para esse episódio a gente traz duas farmacêuticas convidadas, a Carla e a Viviane, para falarem mais sobre o assunto. Olá, bom dia. Meu nome é Carla, sou farmacêutica e é com grande prazer que eu estou aqui para fazer parte desse PharmaCast com vocês. Sou formada em farmácia há 10 anos e atuo na área de fitoterápicos, trabalho com medicamentos fitoterápicos. Oi, pessoal, meu nome é Viviane Zilli, sou farmacêutica, formada na Universidade de São Francisco e queria agradecer a vocês por participar, tá? Muito obrigado, Carla, muito obrigado, Viviane. A gente aqui do PharmaCast achou interessante trazer duas farmacêuticas diferentes que trabalham em áreas diferentes para falar sobre o assunto, para que a gente tenha um conhecimento mais amplo em relação ao tema. Então, inicialmente, para que a gente possa contextualizar o tema de medicamentos, a gente pergunta para a Viviane qual é a diferença entre medicamentos de referência, similares e genéricos. Referência é que desenvolveu o medicamento, gastou com os estudos e lança no mercado e tem sua patente protegida. O genérico, ele é o mesmo princípio ativo, mesma dosagem do de referência, mas ele tem que ter a mesma bioequivalência e biodisponibilidade. E o similar, ele tem que ter o mesmo princípio ativo e mesma dosagem, tem um nome fantasia, porém ele não precisa de comprovar perante a vigilância sanitária e os estudos que ele tem a mesma bioequivalência e biodisponibilidade. Muito obrigado, Viviane. Agora uma pergunta para as duas. Vocês acham que existem combinações de medicamentos que nós devemos evitar? Existem sim vários medicamentos que não devem fazer associações. Eu trabalho nessa área e eu gosto de sempre enfatizar que o medicamento natural existem efeitos colaterais e contraindicações. É ilusão achar que um medicamento, por ele ser derivado de uma planta, ele não vai ter efeitos colaterais. Eu friso muito isso porque existem sim medicamentos que não devem ser associados, principalmente medicamentos com ação anticoagulante. Tem uma série de medicamentos que não podem fazer associação porque o medicamento fitoterápico tem ação terapêutica. Há combinações de medicamentos que devemos evitar? Sim. Antibióticos com anticoncepcionais, antibióticos com antiácidos, alguns anti-inflamatórios com paracetamol, anticoagulantes com antibarbitúricos. Nossa, que legal! Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado, Carla. E é verdade que a bebida alcoólica interfere na ação dos medicamentos no corpo? Em relação à bebida alcoólica e uso de medicamento, falando da área de fitoterapia, existem medicamentos que realmente não devem ser associados. O álcool relaxa o sistema nervoso e pode diminuir muito a eficácia dessa medicação, desse produto. Existe na fitoterapia as tinturas, elas são produzidas com álcool de cereais e um teor alto de álcool. Então seria assim, difícil falar, nunca vai poder fazer essa associação, mas tem que saber a dose, o equilíbrio e como que está sendo usado. É verdade que a bebida alcoólica interfere nos medicamentos? Interfere sim, ou ela potencializa ou deprime o efeito dos medicamentos. Nossa, que interessante. E Viviane, você acha que existe um período ideal para o uso de medicamentos em geral? E nesse mesmo tema, Carla, você acha que no caso de esquecimento do uso do medicamento, o que nós devemos fazer? É recomendado um período ideal para o uso do medicamento em geral? Sim, o uso do medicamento é usado para prevenir, curar, diagnosticar. Então você tem que tomar enquanto o tratamento é vigente. Em dúvida, suspender, qualquer coisa, pega a orientação do seu médico. Em relação a esquecer da dose do medicamento, até por conta de ser uma orientação que serve para qualquer outro tipo de medicamento, em vários casos, porque sempre existem exceções,
Não se deve fazer o uso de uma dose duplicada. Existem medicamentos fitoterápicos que não têm problema nenhum. Por exemplo, o uso da cúrcuma. É uma recomendação diária de até 1,5 grama a 2 gramas ao dia. Quando você faz uso, por exemplo, da cápsula do pó da cúrcuma, essa cápsula tem em média 500 miligramas por cápsula. Então, tomar todas de uma só vez, você vai ter uma ação dessa medicação, mas o seu organismo vai excretar isso com uma facilidade maior. Ele aproveita uma parte e excreta a outra, o que não seria interessante. Então, geralmente, eu costumo orientar que não seja feita essa dose esquecida. Você vai dali para frente com a dose recomendada no horário que você estipulou para o uso do medicamento. Nossa, muito importante isso mesmo, tem que prestar bastante atenção, né? E quando o medicamento ele é administrado por via oral, ele deve ser ingerido com qual líquido de preferência? Sempre com água. É o melhor líquido para se ingerir os medicamentos. Nós orientamos para que o uso dos produtos e dos medicamentos fitoterápicos dê preferência para o uso da água, a água pura. Em inúmeros casos, por exemplo, uma criança, uma pessoa de mais idade, não consegue ingerir esse medicamento. Fala que depois acaba regurgitando por conta de ser o pó da planta. Então, a gente até orienta que seja feito com um suco de preferência da pessoa em horários associados com o alimento para que não tenha essa resposta do organismo. Nossa, muito importante essa colocação. Então, você que está acompanhando o PharmaCast, sempre lembre, a melhor opção para a ingestão de medicamentos é a água. Prosseguindo, Carla e Vivian, quais são os riscos de ultrapassar a dose diária recomendada de um medicamento? Em caso de efeitos colaterais intensos, o que deve ser feito? A superdosagem e reações adversas acontecem e todas as contraindicações possíveis, né? Então não pode recomendar a dose ultrapassar a dose diária permitida. Em caso de efeitos colaterais intensos, o que devemos fazer? Suspender o uso do medicamento e procurar um profissional, ou seu médico ou farmacêutico. Poder estar te orientando sobre o uso, mas a primeira coisa é suspender mesmo o medicamento e procurar o seu médico. Como eu já havia falado, como os medicamentos fitoterápicos têm ação terapêutica, em alguns casos eles podem sim, e dependendo do organismo, apresentam efeitos colaterais. Deve ser consultado o farmacêutico ou até mesmo os médicos que prescrevem esse tipo de medicamento, falar quais foram os efeitos e seguir a orientação. Em alguns casos é suspensão da medicação, em outros redução de dose e em alguns casos persistir até o organismo se adaptar com essa medicação. Mas isso eu estou enfatizando em caso de um medicamento fitoterápico e que sempre esse paciente tem que buscar a informação com um farmacêutico, que é o profissional da área, que pode ter feito a orientação, ou com o médico que fez essa prescrição. É interessante também a gente enfatizar que efeitos colaterais devem ser avaliados dependendo da sensibilidade do paciente. O que ocorre muito no balcão é assim: a pessoa fez o uso de um alimento que causou um desconforto gastrointestinal. Ela associa que essa resposta do organismo dela, por conta de alguma coisa que ela comeu, está sendo daquela primeira cápsula que ela tomou daquele medicamento. Então, tudo isso deve ser orientado, analisado. Existem aqueles efeitos colaterais que são, assim, intensos, devem interromper essa medicação. E alguns efeitos colaterais que a pessoa, assim, tá achando que é um efeito colateral. Por isso, tem que fazer sempre uma anamnese interessante. Como foi a alimentação, o horário que foi a última dose, para a gente poder fazer uma análise. É uma resposta desse organismo? É um efeito colateral? Está associando o uso dessa medicação com alguma outra coisa que fez de uso no dia, ou que comeu, ou como foi que ela fez uso dessa medicação? E agora, para finalizarmos, temos uma última pergunta para a Vivian, que é farmacêutica responsável de uma drogaria. Quando o receituário está incorreto ou vencido, qual a orientação dar ao paciente? Procurar o seu profissional que prescreveu o medicamento e falar para ele, né, doutor, tá com o medicamento vencido, o receituário está incorreto, a dosagem não é de acordo com o que tem no mercado, para ele prescrever, fazer uma nova prescrição médica, né? E é isso, pessoal. Se vocês precisarem de mais alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada.
Certo. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Carla, pela disponibilidade de vocês. Carla? Gente, eu espero ter ajudado. Foi um prazer trabalhar com vocês, poder fazer parte desse momento, ajudar a fortalecer a fitoterapia, que atualmente está sendo muito buscada, e que de vocês saiam formadores de opiniões e defendam essa área tão maravilhosa, que esse nosso Brasil é muito rico em fitoterapia e a gente pode explorar muito isso. Foi um prazer. Um bom dia. Então foi isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo episódio e não se esqueçam, bebam água, usem máscara e se vacinem. Tchau!